Salve galera, aqui é a professora Natália Beságio e hoje nós vamos falar de um presidente que teve um dos mandatos mais curtos da história do nosso país. E ele foi Jânio Quadros. Vem aprender com ela, você vai adorar. Jânio Quadros foi presidente do Brasil entre 1961 e 1961. Por quê? O Jânio Quadros, quando tinha menos de 9 meses de presidência, renunciou ao cargo. E daqui a pouco você vai entender por quê. O Jânio Quadros era um político do Mato Grosso e vai concorrer à presidência enquanto o João Goulart, também conhecido como Jango, vai concorrer à vice-presidência. É por isso que quando o Jânio e o Jango ganharam as eleições, a gente formou a duplinha Janjan. Vale lembrar que nessa época nós estávamos no auge da Guerra Fria. Aliás, tem um vídeo aí no canal sensacional sobre a Guerra Fria. Nós estávamos no auge da Guerra Fria e geralmente os países se alinhavam com um dos blocos. Ou o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, ou o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Mas o Jânio Quadros resolveu adotar aquilo que ele chamou de política externa independente. Então ele vai flertar com os Estados Unidos, mas também vai dar uma bardinha aí para a União Soviética. E isso na época foi muito mal visto, principalmente pelos políticos conservadores aqui do Brasil. Você tinha uma figura que já tinha aparecido antes no governo de Getúlio Vargas, que era o Carlos Lacerda. E esse jornalista, o Carlos Lacerda, foi um grande crítico da política adotada pelo Jânio Quadros. Internamente falando, o Jânio Quadros vai adotar algumas medidas que se tornaram bastante impopulares. Por exemplo, ele vai cortar o subsídio do trigo e do petróleo. Isso significa que o trigo e o petróleo vão ficar mais caros, o que vai desagradar a população pobre, mas também a classe média e a população rica. Por quê? O pobre tinha como base da alimentação o pão, que ficou mais caro. Lá no céu tem pão e morreu. E os ricos e a classe média tinham automóveis e a gasolina também ficou mais cara. Então essa medida foi muito impopular. Além disso, o Jânio vai tomar algumas medidas de caráter bastante moralista. Por exemplo, ele vai proibir o uso de biquíni na praia. Presta atenção, idiotas! Como assim, professor? É isso mesmo, é considerado indecente. Vai proibir as brigas de galo, vai proibir o lança-perfume no carnaval, vai proibir as mulheres de usarem calças compridas nas repartições públicas. Tinha que ser uma saia, mas uma saia longa. E todas essas medidas consideradas bizarras, tá, que vão acabar tornando o Jânio Quadros ainda mais impopular. Certamente que sim. Há quem diga que ele tomou essas medidas para desviar a atenção da população, já que ele não tinha um plano de governo bem definido. Como você pode ver, a situação do Jânio Quadros, o primeiro presidente empossado na nova capital Brasília, não era uma situação das melhores. E aí, em agosto de 1961, ele resolveu tomar uma das decisões mais arbitrárias do seu governo. Ele vai chamar aqui para o Brasil o Che Guevara, que era um guerrilheiro que tinha ajudado a fazer a revolução em Cuba, junto com o Fidel Castro. E ele vai condecorar o Che Guevara com um prêmio chamado Ordem Cruzeiro do Sul. Minha gente,
Nós estávamos em plena Guerra Fria. Então as pessoas entraram em polvorosa, principalmente os políticos mais conservadores, os jornais mais conservadores, dizendo que o Jango estava flertando com o comunismo. E aí você vai ter o seguinte, lembra que eu falei do jornalista Carlos Lacerda? Muito bem, o jornalista vai para o rádio e ele vai falar um monte de coisa para o Jânio Quadros, vai fazer uma série de acusações. E o Jânio Quadros vai se sentir pressionado, ele já era extremamente impopular e vai acabar escrevendo uma carta e renunciando à presidência do Brasil. E aí então você tem, com a renúncia do Jânio Quadros, que teve um governo de apenas 8 meses, você vai ter então agora um vice-presidente, que era o João Goulart, assumindo a presidência do Brasil. Lembrando que o Jango vai ficar como presidente até 1964. Em 1964 nós temos o golpe militar. Aliás, tem um vídeo sobre o Jango e o golpe civil-militar de 1964 aqui no canal também. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você receber as notificações. Um beijo e até a próxima!